Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica traz um tema aqui bastante delicado. O STJ trancou a ação contra uma mulher que abortou. Ela provocou um aborto nela própria, tá? E aí foi denunciada pelo médico. Ô, Mônica, conta essa história toda pra gente aí. Bom dia pra você. É isso, Megali, bom dia a todos. O ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, ele trancou, Megali, uma ação penal contra essa mulher, que provocou um aborto em si mesmo, que foi denunciada pelo médico, como disse você, que a atendeu, né? O magistrado determinou também que o caso seja encaminhado ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo, para que o conselho tome as medidas pertinentes contra o profissional. Quer dizer, o médico deveria atender a paciente e, em vez de atender a paciente, ele denunciou ela para a polícia. Quer dizer, ele quebrou o sigilo profissional, porque o médico não pode chegar lá e falar: o Megali apareceu aqui, ele tem isso, tem aquilo, atendi ele. Isso não existe. O médico tem o dever do sigilo profissional. Menos ainda, quer dizer, condicionar o atendimento a ela depor para a polícia, a ela colaborar para fazer um boletim de ocorrência contra ela mesma, criar uma prova contra ela mesma. Tudo errado, Megali. Essa situação ocorreu em 2011, há bastante tempo. Essa paciente passou mal depois de inserir comprimidos de Citotec, que é um medicamento abortivo, no seu próprio corpo. Ela se dirigiu então à Santa Casa em Mogi das Cruzes e foi atendida por um plantonista, né? E esse plantonista, ele acionou a Guarda Civil Metropolitana, que foi ao hospital e instaurou um inquérito policial contra ela. O Ministério Público de São Paulo foi até bonzinho, né, Megali? Apresentou uma denúncia sobre o caso e ofereceu a ela suspensão condicional do processo, né? Que você paga multa, presta serviços e o processo fica suspenso, não é que ele é arquivado, ele é suspenso. E a paciente aceitou, mas a Defensoria Pública, através do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, ingressou com habeas corpus no STJ, pediu o trancamento da ação penal. A Defensoria alegou justamente que as provas contra ela eram totalmente ilícitas e ilegais, porque o sigilo médico foi violado. Quer dizer, o médico violou o sigilo e ela foi obrigada, né, praticamente, ali naquela situação, a produzir provas contra ela mesma. Ninguém é obrigado a produzir, né, provas contra si mesmo. Então, a Santa Casa atendeu ao ofício encaminhado pela polícia, enviou o exame todo dela para a polícia sem autorização, tudo muito errado. Então, o que argumentou a Defensoria? Disse que, apesar da suspensão do processo, o processo seguiria existindo e o risco de eventual privação de liberdade estaria presente, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo não acatou esse argumento, né? Disse que o trancamento de uma ação penal por ausência de justa causa somente seria possível quando prontamente desponta a inocência do acusado, né? E ela não era inocente, então seguiu com o processo, mas o STJ suspendeu, trancou essa ação, né? E disse que a mulher, o ministro do STJ, ele disse que a mulher só consentiu com a lavratura do boletim de ocorrência em virtude de ter sido esta a condição imposta pelo médico para atendê-la, né? O que só reforça a ilicitude da prova e do comportamento do médico. Então, portanto, é isso, o STJ, Megali, mais uma vez reformando decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros tribunais. A gente se recorda que eu falei na semana passada sobre casos de pequenos furtos, né, que os tribunais estaduais são muito rígidos muitas vezes, e o STJ tem reformado também essas decisões, e agora nesse assunto tão delicado como o aborto, né, Megali, o STJ reconhecendo que um médico não pode simplesmente chegar lá, em vez de atender uma paciente, manter o sigilo médico, fazer uma denúncia como essa. A gente já está recebendo mensagens aqui com um teor meio fundamentalista, assim, né? Mas o médico não pode acobertar um assassinato. Não, gente, o Código Penal brasileiro não diz que o que essa mulher fez é assassinato. Bem distante disso, né? E o médico tem regras ali que tem que ser seguidas. Há outros também sugerindo a essa mulher que procure os seus direitos, processe o Estado, o próprio médico. Tenho a impressão que é o que pode acontecer. Pesada a história, hein? É bem pesada. Agora, Mônica, nesse fim de semana uma pesquisa Datafolha foi divulgada, publicada pelo Jornal Folha de São Paulo, revelando opiniões dos brasileiros, né? E as opiniões acerca de aborto e de acesso dos cidadãos a armas legalizadas é o que mais divide, né? Segundo o Datafolha,
por exemplo, aqui no caso do aborto, questão controversa, 44% dos entrevistados concordando que as mulheres devem ter o direito de decidir se desejam ou não interromper a gravidez, 52% discordam. Os números são assim, ó, concordam totalmente, 25%. Concordam em parte, que essa mulher tem direito, 20%. Nem concordam nem discordam, 1%. Discordam em parte, 13%. Discordam totalmente, 39%. Agora, o que a gente está tratando aqui, o que a Mônica abordou na coluna dela, não tem nada a ver com opinião, que é isso que a gente está falando do Datafolha, né? Das pessoas opinando qual é a opinião delas com relação a esse tema, que deveria ser um tema individual. O que a Mônica trouxe aqui tem relação, como ela muito bem disse, com a prática da medicina e né, Mônica, o médico não pode divulgar informações, ele tem um dever profissional com aquele paciente de não revelar informações íntimas sobre essa pessoa, e também da justiça de a pessoa não ter obrigação de criar provas contra ela mesma, né? Então, assim, não tem nada a ver com opinião, não tem nada a ver com a pessoa acha que sim, acha que não, e como disse o Megali, não tem nada de assassinato porque não está no nosso Código Penal, né? É outra coisa, a gente está falando de outra